que delícia! Chegou segunda! E quando chega a segunda, é dia do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, hein? Que delícia, gente! Que maravilha! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Ó, já começou a entrar gente, que delícia! Boa noite, Maria! Boa noite, Luana! Minha filhota veio se despedir aqui para dar boa noite para a mamãe, para dormir, né, filhota? Porque amanhã tem aula, né? Veio só dar boa noite para a mãezinha, né? Também te amo muito. Boa noite, cadeirante pelo mundo. Seja bem-vinda ou bem-vindo, né? Tereza, vamos entrando aí. E que delícia, né, gente? Cada semana novas histórias. Mina, minha amiga, boa noite, meu amor. Cada semana novas histórias. Mariângela, seja bem-vinda, Mariângela. E de antemão já deixo aqui o convite. Vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né, Descoberta do Diagnóstico. E é gostoso a gente poder conhecer mais pessoas, né? E quero conhecer sim, Mariângela, a sua história. Cadeirante pelo mundo. Quero ver se eu te sigo. Milagre, né, Mena? Seja bem-vinda. Gosto quando você está presente. E hoje vamos estar aqui com a Gabi. Não sei se você já conhece a Gabi, né? Conheci a Gabi aí pelas redes sociais e fico encantada com cada história, né? Com o perfil. Como é gostoso, gente. A gente precisa cada vez mais se fortalecer, né? E se conhecendo aqui nas redes sociais, para a gente se fortalecendo e a gente fazer uma verdadeira inclusão, né? Exatamente, Mariângela, exatamente. A gente precisa se fortalecer, porque são lutas, né? São lutas que precisamos fazer e a gente precisa se unir, né? A Gabi já entrou, já vou chamar ela para a gente ir conversando juntas aqui, tá bom, Mariângela? Quero conhecer sua história. Jamile. Oi, Gabi! Oi, tudo Que mara... bem? Tudo ótimo. Melhorou agora que a gente tá juntinho aqui, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Você tá me ouvindo Ah, bem? então tá. Tô sim. Que maravilha. Que maravilha. Que ótimo, Gabi, que chegou o dia da gente conversar aqui, porque não é a mesma coisa, né? Verdade, Uma coisa é a gente estar verdade. conversando no WhatsApp, outra coisa é a gente estar aqui conversando, eu e você e com todo mundo, né? É verdade. A gente já está cheio aqui de pessoas já interagindo com a gente. Tem a Mariângela aqui, tem a Mena, a Jamile. Desculpe se eu faltou algum nome, mas eu acho que foram essas aqui que já fez algum comentário aqui. Mas enfim, no decorrer aí da live, mais pessoas vão aparecendo e já vão conversando com a gente. Tá bom? Oi, boa noite. Pois é, Gabi. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a Mariângela da Cadeirante pelo Mundo. É uma travada aqui. Foi. Tô te vendo. Tô te vendo. Obrigada. Todo mundo tá ouvindo a gente bem? Tá tudo tranquilo aí pra vocês? Pra mim eu tô vindo bem. Então, Gabi, Você deu uma travada há um tempinho aqui, mas foi uns foi? 2 segundinhos e voltou. Ah, então tá. Bora ver aí se a internet ajude, né? Eu tô com a internet boa aqui. Bora ver. Então, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero me apresentar aqui Uhum. para as pessoas, né? Tem gente nova aqui hoje, seguidores da Gabi. Quero me apresentar, fazer um resuminho aqui desse projeto, né? Uhum. Tá travando, Mina? Tá travando, sou eu, é? Mina tá dizendo que tá travando. Será que é a minha internet? Então, eu gosto de me apresentar para que as pessoas me conheçam um pouquinho, né, Gabi?
Então, aí eu vou me Uhum. apresentar, depois eu passo para você se apresentar também, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, assim, ó, eu sou uma mulher de 46 anos, de pele clara, tenho um cabelo branco, grisalho, né? Liberta de tinta. Muito E, bonita. pois é, obrigada, meu amor. Tô usando um óculos retangular, né, de armação meio de oncinha. Tô usando uma maquiagem bem levezinha, um batom marronzinho para avermelhado. Tô usando um brinco dourado, tipo argolazinha. Tô usando uma blusinha verde, que só aparece a alcinha aqui por baixo, é um topzinho, na verdade, com a blusa estampadinha, tipo indiano, assim, né? Tô usando um fone cor-de-rosa e meu fundo é completamente branco, tá? Não tem nada atrás de mim aqui. Isso é o que o pessoal, todo mundo está vendo, né? Isso é descrição, audiodescrição, né? E aí, Gabi, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre o nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Por que desse projeto, né? Então, para quem não me conhece, eu tenho uma filha de 15 anos que ela, na minha gravidez, eu já descobri que ela nasceria com síndrome de Down. E foi um susto total, né? Porque quando a gente faz toda a programação de um filho, a gente imagina, Gabi, que vai ser tudo perfeitinho. O que a gente acha que Uhum, é perfeito, né? Porque a gente uhum, tem aquela ideia do que é dentro do padrão da sociedade. Então a gente nunca espera sim. que vai nascer um filho com algum tipo de deficiência. E foi aquele susto que eu tomei no dia que eu peguei o resultado, mas meu susto levou mais ou menos de 24 horas. Depois eu comecei a me encantar por esse mundo, né? E aí eu Uhum, entendi que eu tinha uma missão, que eu precisava ajudar as pessoas, porque eu comecei a encarar, eu comecei a ver que seria algo um presente na minha vida. Só que eu só dizia, eu só falava que queria fazer, nunca fiz nada. Aí Luana nasceu, piorou mais ainda, né? Porque quando o bebê nasce, tudo muda dentro de casa e ainda terapias, muitas pias, muitas informações, era fono, físio. E aí eu só ficava dizendo que queria ajudar as pessoas, mas nunca fiz nada. Quando Luana fez 10 anos de idade, quando ela completou mais ou menos 10 anos, eu tive um grande bloqueio na minha vida emocional, um bloqueio financeiro que eu não entendia o motivo daquilo ali, né? Eu sempre acreditei em um Deus abundante e eu não entendia por que, que a minha vida estava daquele jeito. Mas aí eu comecei a entender que Deus estava me colocando no meu direcionamento de vida, no meu propósito de vida, na minha missão. E aí eu tive algumas noites sem dormir, algumas insônias, e nessas insônias surgiu a escrita do meu primeiro livro. Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora, que né? lindo! Pois é, e aí eu relatei toda a minha história, como tudo aconteceu, né? E aí, através desse meu livro, Gabi, eu pude ajudar muitas famílias que estavam nesse processo de aceitação, de entender o porquê, o para quê, né? Que muitas vezes a gente se questiona. E aí eu Uhum, entendi e eu comecei a me encantar, né? Poder ajudar as pessoas. Eu lidei de uma forma com muita naturalidade e eu comecei a ajudar essas famílias que estavam passando por fases bem desafiadoras da vida. E aí eu comecei a dizer, não, eu quero mais, eu quero ajudar mais as pessoas, eu quero ter mais gente para poder ajudar. E aí eu não sabia como. Só que aí surgiu a pandemia. Com a pandemia, eu comecei a fazer esse processo de live, né? E aí estava na moda, quando começou a pandemia era moda, né? Fazer live. E eu falei, não, eu quero me amostrar de alguma forma, eu preciso fazer alguma coisa para poder me amostrar e chamar a atenção dessas pessoas e poder ajudar. Foi assim que surgiu o projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Onde a gente já tem mais de 100 histórias, tem mais de 2 anos de projeto. E cada semana, Gabi, eu me encanto, porque no início eu achava que eu ia querer só pessoas com síndrome de Down, porque era o que eu conhecia. Mas aí eu entendi uhum, que eu precisava conhecer outras deficiências. Se eu quero fazer uma inclusão, né? Então eu precisava uhum. conhecer outras deficiências. E aí pronto, apareceu pais de crianças com autismo, eu queria conhecer, aí conheceu paralisia cerebral. E aí sempre eu convidava os pais. Só que aí a gente começou a ter outro entendimento. Deus vai dando direcionamento, né? E aí eu Sim. digo, Gabi, hoje eu acho que você é a terceira ou quarta pessoa que tem paralisia cerebral que está aqui conversando comigo. E a gente vai mostrando para as pessoas
que a deficiência é só um detalhe, né? Que a gente lida Sim. de uma forma naturalmente. E eu estou muito feliz em estar aqui com você, para eu poder estar te conhecendo mais um pouco, né? E falar desse assunto tão maravilhoso que é a questão da acessibilidade. É algo que a gente não observa. Infelizmente, a gente só observa quando a gente vive isso. E é algo muito triste, né? Porque a gente não precisa viver, a gente precisa realmente abrir mão, né? A gente precisa compartilhar isso, porque todo mundo precisa de acessibilidade, não é só pessoas com deficiência, né? E por isso que Exato. eu quero te ouvir um pouquinho aqui. Beijo grande aqui no coração do Jailson. Jailson entrou, Jailson é cadeirante e ele também faz parte do projeto Descoberta do Diagnóstico. Ele está aqui na nossa live, tá bom? E eu quero agora ouvir você, Gabi. Quero que você se apresente, né? Já fiz uma pincelada aí do nosso projeto. No decorrer da live a gente vai conversar mais. Mas assim, se apresente aí para as pessoas que não te conhecem, né? Para a gente poder te conhecer mais um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, eu quero já agradecer você, Luciana, por esse convite tão especial, né? E convidar vocês também para esse bate-papo. Quem quiser fazer pergunta, mandar seus comentários, fiquem à vontade, que no decorrer da live a gente vai tentando responder. E Sim. aquelas pessoas que eu não consegui responder, mas quiser entrar em contato comigo depois e perguntar no direct, fiquem à vontade. Bom, como a Luciana pediu, eu vou me apresentar. É, eu estou sentada, embora ninguém perceba, ninguém veja, eu estou sentada na minha cadeira de rodas, eu estou no meu quarto, atrás de mim tem uma parede com, com, uma, com uma prateleira com livros, com bonequinhos, com canecas, e eu tô com o cabelo preso, meio preso e um pouco solto também. Meu cabelo tá na altura do ombro e eu tô com batom vermelho e também tô com um pouquinho de maquiagem nas bochechas, um pouquinho de blush. e Tá estou no meu linda! quarto, como eu já disse. Obrigada. E estou pronta para o nosso bate-papo. Que maravilha! É tão gostoso, tão importante, né, a gente fazer essa audiodescrição. E eu digo assim, Sim. Gabi, no começo eu não fazia. E é Uhum. legal a gente poder dizer isso e ver que é tudo um processo, né? A gente abraça a inclusão e aos pouquinhos a gente vai fazendo isso. Por isso que é tudo um processo. E assim a gente tem que exigir da sociedade. É tudo com calma, tudo com cautela. Só que Uhum. tudo precisa começar pela gente, né? Então, assim, Verdade. tem muita gente aqui no nosso projeto que tem deficiência visual, né? Então, assim, e assiste nossas lives e a gente precisa estar fazendo essa audiodescrição para poder estar contribuindo com as pessoas que estão nos assistindo, né? É importante. Uhum. Mas então, Gabi, conta pra gente aí, assim, ó, o nosso projeto, como eu falei, eu sempre convidava pais para contar aquele momento da notícia, né? Que é Sim. justamente essa a intenção inicial, assim, do nosso projeto, foi mostrar esse ressignificar. Como é Sim. ressignificar? A gente recebeu uma notícia que aparentemente parece ser uma notícia triste, e depois, aos poucos, a gente vai ressignificando isso. No seu caso, não foi assim. Você não é o Não. pai nem a mãe, né, que vai contar aqui o Não. momento da notícia. Você é exatamente a pessoa, né, que tem a Sim. deficiência, mas assim, você já nasceu com ela. Conta um pouquinho pra gente aí. Como foi, assim, que a sua percepção, né? Se é que Uhum. você lembra disso, né? Quando foi que você percebeu que você tinha suas diferenças com seus colegas, né, de escola? Como é que foi esse processo para você?
Uhum. Bom, é, como eu falei, né, para você na nossa conversa, e agora vou dividir com os nossos amigos aqui, porque nem todo mundo sabe, Sim. eu nasci com paralisia cerebral, eu nasci de uma gestação prematura de 6 meses e meio, e eu nasci pelos pés, né? E os médicos tiveram que me puxar, né? Porque a contração, né, da minha mãe, né, acabou. Eu ainda estava meio que dentro, minha cabeça ainda estava dentro da barriga da minha mãe. Então, Sim. eles tiveram que puxar para que eu pudesse nascer. Lembrando que quando eu nasci, a minha mãe tinha apenas 17 anos e, e nunca tinha ouvido falar em paralisia cerebral. Quando eu nasci, os médicos disseram para minha mãe e para meu pai, na época, que eu teria algum problema. Porém, Sim. eles não sabiam que problema seria esse, né? Quando eu nasci, eu precisei ficar um tempo na incubadora para ganhar peso, porque eu nasci muito pequenininha. Minha mãe fala que eu nasci com 1,5 kg. Mais ou menos um saco de açúcar, Oh, meu Deus, era né? uma ratinha, né? Como as pessoas falam, uma verdadeira Isso, ratinha. isso, eu era uma ratinha. E daí, meu pai e minha mãe não sabia também o que eu teria, mas os médicos já haviam dito para minha mãe que eu teria alguma coisa. Sim, Porém, a minha mãe só foi ter o conhecimento da minha deficiência quando eu já tinha 1 ano de idade. Foi um médico que, que falou para minha mãe. Aí foi a primeira vez que ela ouviu o termo paralisia cerebral. E desde aí, desde 1 ano, é que eu faço todas as terapias possíveis e imagináveis, assim. sim. Eu faço fisioterapia desde 1 ano, fono, TO, enfim, todas as terapias possíveis eu faço desde pequena. Então, eu nasci com a minha deficiência e fui convivendo, aprendendo com ela. E a minha infância foi uma infância feliz, uma infância cheia de brincadeira, cheia de muita coisa legal, assim. Eu fiz coisas que hoje em dia tem muita criança que não faz. Como, por exemplo, eu brinquei na rua, eu andei de moto, eu pulei corda, escorreguei na cachoeira. Aí alguém deve estar se perguntando: ué, mas como que a Gabi pulava corda? Como que a Gabi escorregou na cachoeira? Ah, minha filha, meu pai e minha mãe me levavam para tudo quanto é lado. E quando eu queria pular corda, a minha mãe colocava eu na cintura dela e pulava corda comigo. Então, assim, a minha infância foi a infância mais feliz de todas, assim. E quando criança, eu nunca tive acesso ao preconceito, porque as crianças sabiam muito bem me incluir
em todas as brincadeiras. E se eu posso dizer uma coisa para vocês, que isso para mim, tá, não mudou. Hoje em dia eu percebo mais ainda que a dificuldade maior para lidar com a inclusão, com o diferente, é do adulto, não da criança. É nítido isso, né? Sim, sim, com certeza. Olha, eu posso mandar um beijo para duas pessoas aqui que eu vi e que estão passando por Claro, aqui. claro. Primeiro, a minha prima Juliana, Juliana Braga. Ju, obrigada por você estar aqui. E também o meu amigo lá do Rio de Janeiro, Raul Santiago. Sim. Obrigada por você estar aqui, por você estar mandando seu recadinho. Pois E é, eu pessoal, anotei muito aqui para poder te obrigada. passar. Que ele botou, Raul Santiago botou, te ouvir é muito importante. Parabéns por tudo que você vem transformando com sua luta. É isso mesmo, Raul. Eu anotei aqui para poder, depois que você falasse, eu ia comentar. Muito obrigada por tudo aqui, gente. Como é importante, né, Gabi, esses comentários, as pessoas estarem interagindo e falando, porque isso é inclusão, né? Sim, Independente da condição da pessoa que esteja aqui assistindo, mas é abraçar isso como um todo, porque a inclusão não é pela deficiência, é tudo, né? Então, assim, não é só sim. quem tem deficiência que contribui bastante, o Instagram está aqui sempre a nosso favor, só depende da gente saber Uhum, usar, né, Gabi? Então, assim, é muito sim. importante. Então, gratidão a todos que estão aqui. E de antemão, Gabi, vou dar uma paradinha aqui para poder falar para as pessoas e dizer assim: quem tiver interesse, quem sentir no coração a vontade de vir aqui, compartilhar um pouquinho da sua história, né? Às vezes não é só um diagnóstico de uma deficiência em si, gente. Tem tantas doenças que a gente recebe um diagnóstico, que a gente perde o chão, né? Que a gente entra em luto com aquele diagnóstico e depois a gente consegue ressignificar. Esse projeto tem esse objetivo de poder contribuir na vida das pessoas. Quantas pessoas Esse projeto precisam, é muito lindo, viu? quantas pessoas precisam ouvir determinadas histórias, né, Gabi? Porque Sim. às vezes a gente acha que a nossa história é tão simples, a gente não tem, eu não tenho o que contar, né? Minha história é normal, mas não existe aquela história Uhum, normal, né? Cada história ela vai uhum. contribuir na vida das pessoas de uma forma. Então já deixo aqui o convite, quem quiser pode me chamar, aí tem na bio tem o número do meu WhatsApp, tem o direct, pode me chamar que a gente já vai conversar. Saiba que tem muita gente aí precisando ouvir a sua história, isso é importante. Né? A gente se conectou assim, né, Gabi, aqui pelo Instagram, e eu vi, Foi, gente, como foi. tem pessoas que precisam conhecer a história da Gabi, o trabalho que ela faz. E por isso que ela está aqui hoje, para poder compartilhar mais, né? Muito Beijo, Julie. obrigada. É Júlia Abreu, né? Juliana Abreu, sua prima, né? É Braga? Braga. Beijo. Então, Gabi, onde paramos, você estava falando sobre a questão da sua infância, né? E essa questão do Sim. preconceito. A Lívia está aqui colocando, a criança não percebe a diferença, é exatamente isso. A criança não percebe, né? E quando ela Não. vai percebendo alguma diferença, para ela tá tudo bem, né? Não tem Uhum, aqueles olhares que nós adultos fazemos, né? Não existe, a criança não uhum, tem. A maldade começa a vir quando vai crescendo, né? E vai tendo as percepções, muitas vezes, dos pais, de um tio, de um adulto, né? Que convive ali. A sim. criança, de fato, não tem essa percepção. Agora, uma coisa, Gabi, que você falou aí, e eu amo ouvir isso, quando você fala assim, de que eu não vivi nessa questão do preconceito. Uhum, E eu digo assim que eu acho que a forma como seus pais, né, tiveram contigo, né, lidaram com a situação, eu acho que sim. isso funciona, isso influencia muito,
né, para a sim. criança, no desenvolvimento da criança. Então, assim, olha a Uhum. autoestima que você tem, olha o seu posicionamento. Com certeza isso contribuiu pela forma como sua mãe é, viveu toda a situação com você, como seu pai, né? Então, eu acho que isso contribui demais. E muita gente me pergunta isso, né? Que minha filha, graças a Deus, também ela tem uma autoestima lá em cima. É porque Que a forma bom. como a gente lida, e quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu pedi tanto um bebê, né? Eu queria tanto um bebê, meu marido, a gente desejava muito um filho e veio com síndrome de Down porque tem uma proposta. Então, assim, o que eu não souber, eu sei que eu vou ter apoio do Senhor, né? Isso em minhas orações eu falava para Deus. Então, assim, eu acho que a forma como a gente lida com a situação, eu falei assim, ó, eu preciso ser forte para poder lidar com a situação e empoderar minha filha, vai depender de mim. A sociedade vai olhar para minha filha, vai ser como eu vou olhar para ela, né? Então eu Sim, acredito muito no sim. conhecimento que talvez eu tive há 15 anos atrás, entendeu? Então, assim, você vê que sua mãe passou um ano sem ter o diagnóstico. Eu recebi o diagnóstico na gravidez. Então, tudo isso é importante, né, Uhum. Gabi? E olha que sua Sim. mãe encarou de uma forma super positiva. Ah, vai ficar chorando. Ah, minha filha não pode pular corda. Eu vou lá e boto ela na minha cangaia e ela vai pular corda assim. Quem disse que ela não pode, né? Então, esse É. negócio de que não pode é a gente que determina, né? Que Uhum. lindo, viu? Às vezes somos nós mesmos que nos limitamos. Sim, é isso mesmo. Tudo começa pela gente, né? Em todos os aspectos, Sim. né? Uhum. Pois é, a Mariângela está aqui falando, né, da cadeirante pelo mundo. A criança não nasce preconceituosa, os adultos é que ensinam elas, é isso mesmo. Até a forma como a gente olha, né? Tudo Sim, isso a gente está ensinando para nossos filhos. Então a gente tem que ter muito verdade. cuidado com isso, né? O A gente preconceito se começa pela gente. torna responsável por aquilo que cativa, né? Sim, verdade, verdade. A Lívia diz aqui que travou um pouquinho, mas eu acho que voltou, eu vi na hora que travou. A Lívia colocou aqui, ó. Lívia, você tem deficiência também, Lívia? Quero conhecer você. Lívia, modelo Mirim. Mamãe disse que eu não precisava de uma mamãe chorosa, e sim que fosse forte. Exatamente. Para que chorar? A gente, de fato, Lívia, na hora que a gente recebe o diagnóstico, não sei como foi a mãe da Gabi, eu acho que a Lívia também deve ter alguma deficiência pela forma aqui como ela colocou. Mas assim, a gente chora porque a gente recebe uma notícia, isso todo mundo, né? Quando a gente recebe qualquer notícia que sai do padrão, a gente chora, Sim, mas assim, ó, a gente chora para aliviar, mas a gente se fortalece, a gente não pode ficar chorando o tempo todo, porque não vai resolver e a gente tem que encarar isso como verdade, missão, né, Gabi? Não vai ficar chorando o verdade. tempo todo, não tem jeito, a gente tem que pegar, abraçar e se fortalecer com isso aí. E agora, para onde eu vou? O que é que eu faço com isso? Como De eu que vou, forma? né? Pois é, Uhum. para onde eu vou, como vou, né? E aos poucos a gente vai aprendendo e a gente vai se fortalecendo e a gente vai contribuindo aí. E assim, como é Sim, importante esses projetos, né? Porque a gente vai apoiando, a gente vai acolhendo outras pessoas que muitas vezes com estão passando pela certeza. mesma situação que a gente viveu um tempo atrás, né? O quanto isso é importante. E como é que foi? E como é que foi, Gabi, assim, para você no período de escola, né, na adolescência? Como é que foi isso? Você já contou que teve infância maravilhosa, seus pais tiveram, Olha, né, excelente é, contribuição. na infância foi tudo bacana, foi tudo legal, mas já na adolescência os perrengues Ah, começaram. Foi cresceu, na acabou a adolescência, inocência. foi na adolescência mesmo que eu passei a ter o contato, a convivência com o preconceito de fato. Foi na adolescência que eu comecei
a olhar para mim de uma forma diferente, a não gostar da minha imagem, a sentir vergonha da pessoa, né? Foi na adolescência que eu sofri muito bullying na escola e foi nesse período que eu cheguei a parar de estudar por 5 anos. Eu parei de estudar porque eu sofri muito bullying na escola. Aí chegou uma época onde eu estava com depressão e falei para minha mãe que não queria mais estudar. Foi na mesma época que eu decidi ficar definitivamente na cadeira de rodas. Porque até então eu estava tentando passar também a usar mais o andador, né? Mas como eu recebia muitos apelidos do tipo, ó, o Robocop chegando, a formiga atômica, nossa, olha como você fala engraçado, coisas do tipo. Aí eu falei, mãe, eu quero ficar na cadeira de rodas. Então, por isso que hoje, como palestrante, que é uma das minhas funções, uma das minhas profissões, palestrante, né? Hoje em dia eu vou em muitas escolas e trabalho diversas temáticas nas palestras, inclusive sobre preconceito, sobre bullying, sobre um comentário mal colocado, o que ele pode dar na vida da pessoa, né? E assim, hoje eu tenho a plena convicção que se eu, Gabriela, não tivesse dado voz para tudo aquilo de negativo que eu escutava, hoje eu estaria muito melhor do que eu tô hoje, né? Tipo, hoje em dia eu não consigo andar muito, né? Em locais assim muito longos, eu não consigo andar. Hoje em dia eu uso pouquinho o andador aí, mas é mais em casa, coisa assim. Porque hoje eu sei que eu não aguento ficar muito tempo em pé, que dói o joelho, dói o pé. Então, assim, eu sei que, que isso é resultado também de algumas escolhas que eu fiz na vida, principalmente na época da adolescência. Então, assim, mas, por outro lado, esse período me trouxe muito aprendizado, né? E, assim, me faz hoje ter uma bagagem maior para poder conversar com aquela criança que talvez esteja passando pelo mesmo que eu passei, né? E assim, a minha sorte é que eu tenho uma família que é a minha base, que me ajuda pra caramba. O meu irmão é meu melhor amigo, meu pai, minha mãe sempre me ajudam em tudo que eu preciso. A ideia do Quero Acesso nasceu de uma conversa minha e do meu pai, ele indo me levar para a faculdade.
Aí eu estava naquele Você fez período. faculdade de quê, Gabi? Eu sou formada em serviço social e em pedagogia. Eu tenho duas graduações. Sim. E Aí além em uma disso, conversa, aí em uma e conversa com além seu disso, pai, trabalho com dança também. sim, ainda é bailarina, né? Sou. Mas assim, é, para a gente não se perder, depois a gente vai falar sobre essa questão da dançarina. Mas assim, Tá como é bom. que foi que surgiu? Você estava falando aí como surgiu, né? Eu quero acesso. Em uma conversa com seu pai, como é que foi isso aí? Foi, porque assim, eu estava já no período de me formar e de trabalhar, né, o TCC, que é um Sim, trabalho acadêmico, e assim, até então eu não sabia, eu sabia do que eu queria falar, porém, eu não, os meus professores na época até deram sugestão de eu trocar de tema, porque não, o que eu queria falar não havia muitos materiais científicos é, para serem pesquisados, para serem estudados. E então eles tinham muito medo que o meu trabalho se tornasse um trabalho autobiográfico e não um trabalho com um peso científico com valor de pesquisa. Foi aí que eu desafiei a minha professora, a minha supervisora, e falei para ela: deixa eu criar, deixa eu em busca desse material. E daí, conversando com meu pai falou: filha, você passa o tempo todo praticamente na internet. Crie algo com a internet. Aí meu pai falou: sei lá, pensa em algo assim, quero acesso. E foi, esse nome foi tão forte, tão significativo para mim, que eu falei: tá aí, eu vou criar uma página no Facebook com esse nome. E hoje em dia eu quero acesso no Facebook, tem mais de 25 mil seguidores. Aí tem um canal no YouTube também, com o mesmo nome. E há 4 anos a gente criou o Instagram do Quero Acesso. Eu falo a gente porque eu não faço nada sozinha. Eu tenho o apoio da minha família, do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, e também tenho o apoio de amigos, né? E muito do que eu falo lá no Quero Acesso é também sugestão dos próprios seguidores, do tipo: ai, Gabi, você pode falar mais sobre determinado assunto? Aí eu vou, pesquiso e falo sobre o assunto. É claro que nem tudo eu tenho o conhecimento, então eu preciso estudar, correr atrás também. sim. Mas é importante, né? Só o fato de você ir pesquisar, né? Falar aquilo ali que você aprendeu, né? Uhum, É muito importante, né? Muito importante sim, mesmo, assim. E é conhecimento, né, Gabi? A gente vai aprendendo. Isso é muito é. bom, né? Porque o que o Todos seguidor está os dias querendo a ouvir gente que a gente aprende um fale, pouquinho. isso. E o que a gente vai, ouve um seguidor, né? Quer que a gente fale sobre um determinado assunto, a gente vai pesquisar, a gente aprende muito, né?
Então ali a gente está sim. estudando, de repente a gente fala sobre alguma coisa. Isso que é legal, é sempre Uhum. uma troca. Eu vi até alguma postagem sua, você estava falando sobre um material, daí você foi logo assim, o papo reto de hoje é a gente falar sobre a questão das comparações, né? Então, Aham. assim, a gente ouve muito isso, né, Gabi? Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente se Uhum. depara muito com essa situação, assim, comparando. Por exemplo, até independente de deficiência ou não, a gente ouve isso. Até, Sim. muitas vezes, até os pais pecam nisso, né? E estar comparando um Uhum. filho com outro. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque cada um é de um jeito. A gente compara uma Verdade. amiga com outra, né? Então, assim, a gente Uhum. não tem que ter essas comparações. Fale um Sim. pouquinho aí sobre isso. Você falou. Como é na sua vida, assim? Já existiu algum tipo de comparação, você com alguém, alguma coisa assim? Ou não? Olha, já, já aconteceu sim. E não é algo muito legal, muito agradável de se Sim, viver, né? Como eu falei para vocês, uma das minhas funções é, das minhas profissões, na verdade, é ser bailarina e sim. sempre eu me comparei muito, assim, no sentido, cara, eu vou participar do festival tal, e durante algum tempo só havia eu aqui na minha cidade como bailarina cadeirante. Então, em muitos momentos eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sempre gostei de dançar desde pequena, mas eu só fui em busca da dança depois de adulta, né? E eu comecei a dançar no ano de 2015. Eu fui bailarina fundadora da primeira companhia de dança inclusiva daqui de Taubaté. Eu fiz parte da companhia Dançando sobre Rodas, junto com o Matheus Vasconcelos, e nós fomos até para fora do Brasil no ano de Que 2018. Nós, delícia! nós fomos representar o Brasil na dança inclusiva, né? E eu participei de um festival comunitário em Barcelona. E lá eu pude ter a experiência de ver bailarinos como eu, né? E até então, assim, quando eu comecei a dançar, eu era a primeira bailarina cadeirante de Taubaté, e hoje eu sou a primeira bailarina cadeirante profissional com DRT. Hoje em dia tem outras meninas dançando. Hoje em dia eu não faço mais parte do Dançando sobre Rodas, mas essa companhia ainda existe. Hoje eu faço parte de uma outra companhia chamada CIA Expressões do Movimento, que sou eu, né, Gabriela Carvalho, a Gabriela Vieira e a Janaína Moraes. Somos nós três, por enquanto, trabalhando, fazendo esse trabalho com a dança. E, assim, por falar em comparação, muitas vezes eu me comparava com as meninas
com as bailarinas e falava, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu nunca vou poder dançar como elas, enfim. Mas depois que eu comecei a dançar, eu percebi que muitas meninas cadeirantes também, como eu, às vezes ficava se comparando no sentido, nossa, será que eu vou fazer como ela? Será que eu vou conseguir? E isso, eu acho que às vezes a pessoa peca muito. Por exemplo, porque não é porque é cadeirante que é tudo igual. Não é porque tem a mesma deficiência que a pessoa tem que ser vista da mesma forma. Não. Sim. A pessoa, ela é única, a pessoa, ela tem que descobrir por ela mesma o que ela pode ou não fazer, mas isso também vai muito do professor, da professora, entendeu? Então, assim, o importante com deficiência não acha que só por você conhecer a Gabi que você já conhece todo mundo. Às vezes, a minha necessidade, a minha limitação é diferente de outras pessoas. Então, cabe a cada um querer conhecer a pessoa, querer entender, querer saber o que ela realmente precisa. Verdade, Gabi. E assim, ó, e isso não é só porque a Gabi tem algum tipo de deficiência, isso serve para qualquer pessoa, né? Cada um é de um Sim, jeito. Então a gente não tem que sim. estar fazendo essas comparações. E a gente ouve muito, eu escuto muito assim, é, por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam, né, sobre o desenvolvimento de Luana. Ah, ela tem síndrome de Down? E aí, eu conheço uma pessoa que tem síndrome de Down e não é assim como Luana, ou não faz não sei o quê, lê tudo. Assim, sabe esse tipo de comparação? Vai comparando o que uma sabe fazer e o que a outra Uhum, não sabe fazer. E eu sempre gosto de dizer assim, uhum. ó, Luana é Luana, Gabi é Gabi, É, né? Então, sim, assim, Luana faz o que ela faz, o o que que é dá para para ela ela fazer, né? fazer. O que dá para ela fazer exatamente. Então, assim, a gente não tem que comparar. E eu vejo muito também, Gabi, assim, nos grupos, né, que eu faço parte de muitos grupos, e a grande maioria de pessoas com síndrome de Down. E assim, tem alguns grupos que é Uhum, de crianças, né? Bebezinhos, assim, muitas mães ficam comparando com quantos anos seu filho andou, né? Então, assim, uhum, ele falou com quantos anos, como é que. Aí fica nessa comparação, porque a mãe acaba sim. criando uma expectativa, criando uma ansiedade ali para o filho andar logo, para o filho falar logo. E assim, a gente tem que ter muita cautela, porque já começa daí, né, as comparações. A gente tem que ter cautela, porque Sim, cada um vai ser de um jeito. Vai andar no tempo que verdade. tiver que andar, se tiver que andar, vai falar no tempo que tiver que falar, né? Então, assim, a gente tem que ter essa Sim. cautela, porque a gente acaba fazendo essas comparações que não é legal para a criança, né? Não é legal para ninguém. Nem para a gente mesmo que está ali no processo das comparações, não é bom, né? Então, a gente tem que ter muito Não. cuidado com isso, Eu né? acredito que a gente deve fazer comparação com a gente mesmo, com o nosso Sim, processo. aham, Tipo, olha, antes eu não conseguia fazer isso e agora eu tô conseguindo, aham, sabe? É sempre pensar no lado positivo, não no aham. negativo. Isso mesmo. Meus comentários aqui, gente, eu não estou conseguindo ler comentário, não. Travou tudo aqui para mim. É, Eu apertei, travou. Se tá. Gabi, você vai ter que ler os comentários aí, viu? Travou para mim, tá parado aqui. olha, tem algumas pessoas, tem alguns comentários que eu não vou conseguir ler porque Sim, já subiu tudo. sim. Mas é,
a... Como é o nome dela, meu Deus? Eu vou falar aqui o sobrenome, tá? Porque o nome Ah, eu não sei. A Santos está dizendo aqui, ó. Gabi, estou aprendendo muito com você. Obrigada. O meu amigo Edson, da Edson, página compositor, Existe. né? É, e Beijo, ele tem uma Edson. página muito legal também, que é a Existe Vida Existe vida Sentado, sentado. Isso. onde eu aprendo muita coisa também. E tem muita Edson, gente aqui. Edson já fez live comigo, viu, Gabi? Edson é um grande amigo, eu Ai, já fiz live com ele, ele já fez comigo. E assim, ele faz parte do projeto Descoberta do Diagnóstico. Eu aprendi muito, minha sensibilidade com essa questão de acessibilidade. Ele aham, contribuiu bastante, né? Porque assim, eu não é, vivo essa questão da cadeira de roda. E a gente precisa ter sim, esse olhar de que acessibilidade é para todos, não é só para quem está em cima de uma cadeira de roda, né? Então, sim, assim, eu sim. aprendi muito com o Edson aí, gratidão, Edson, pelo todo o carinho, assim, por tudo que você me ensinou e me ensina, né? Porque eu sempre estou acompanhando aí as postagens e tudo, e a gente vai vendo e vai aprendendo. Mas esse olhar mais da sensibilidade aí para a acessibilidade é muito importante, né? E eu, assim, eu também aprendo muito com ele, com o Edson, porque é uma outra visão, né? É a visão Sim, masculina. Eu sei sim. da minha visão, da visão feminina, né? E às vezes eu fico pensando, nossa, será que um homem, né, cadeirante também passa pelas mesmas coisas? Então, assim, Sim. eu aprendo muito com ele, eu também já fiz lives com ele, e quem ainda não conhece ele tá perdendo tempo. Pois é isso mesmo. E assim, Gabi, quando a gente fala assim dessa questão sim, outra pessoa aí que fez um comentário que eu anotei aqui, ó, Val, Que indicação de Jana aí, ela colocou, né, Lu Lindeza, e Jana tá aí falando, né, que tem que fazer uma live comigo. Então já deixa o convite aí, viu, Val? Precisamos conversar depois para a gente poder fazer uma live, viu? Vixe, só vai ter Pois é, live bacana por aqui, hein? pois é, Gabi. E aí, essa questão de acessibilidade, né? E aí eu vi, essa semana você fez uma postagem, acho que foi sábado passado, não sei se foi esse sábado agora ou se foi no anterior, que você participou do grupo do Street Cadeirante, não é isso? Eu achei um Sim, barato, sim, eu achei muito sim. legal esse projeto, né? Ele se reúne todo sábado e é só para pessoas cadeirantes. Como é esse processo? É dança, Gabi? Ou é um bate-papo? Como é que funciona isso? Eu conheci o pessoal do Street Cadeirante no ano passado, no mês de Sim, outubro. Já vai fazer um ano que eu faço parte. Eu faço parte do grupo é, Street Cadeirante Online, porque eles já voltaram a fazer apresentações. Esse grupo é de Brasília, né? É a Carla Maia que criou, é uma das fundadoras. Ela é bailarina cadeirante e todos que participam, né, do Street Cadeirante são cadeirantes. E na pandemia, eles tiveram a ideia de criar as aulas online. E sim, aí possibilitou que várias pessoas do Brasil todo pudessem participar. E, uhum, e, e além disso, hoje em dia tem até gente de outros países, como por exemplo do Chile, da legal. Argentina, participando também.
E esse sábado eu tava, eu até sei do vídeo que você tá falando, porque esse sábado eu tava meio para baixo, porque eu machuquei o meu punho. E daí eu não tô podendo fazer muita coisa, por causa tá doendo, assim. É, mas, graças a Deus, não foi nada demais, foi só uma torção, para que vocês não fiquem preocupados. Já tô Sim. tomando remédio, fui no médico e o médico pediu que eu ficasse uma semana de folga, assim, das atividades físicas mais pesadas, né? E daí, no sábado, eu participei da aula e foi muito legal, porque mesmo com o punho machucado, eu fui fazendo mais movimentos com o lado direito, já que o esquerdo estava meio capenga. E daí eu falei para eles que eles animaram minha tarde, né? Que a gente dançou, que a gente pôde, pôde se divertir um pouco. E eu, naquela uma hora, porque a aula é das 6, é das 5 da tarde até as 6 da noite de sábado. E eu falei que naquela hora eu tinha esquecido da minha dor. E porque Como é eles legal, né? animaram. Eu achei bem legal, assim, esse projeto, né? Como é importante. E às vezes tem Uhum, muita gente aqui que está nos assistindo, às vezes está querendo fazer algo, né? Se sim. descobrir, criar um projeto Uhum, e muitas vezes uhum, não sabe o quê. Então, assim, é verdade. importante a gente ir tendo esses conhecimentos, né? E a gente tendo esse sentimento até de gratidão por outros projetos, porque isso faz parte, né? Sim, E vai se sim. descobrindo, porque assim, eu vejo, Gabi, que isso acontecia comigo, né? Eu queria fazer alguma coisa e não sabia o quê. E eu simplesmente falei assim, não, eu preciso começar. E eu comecei esse processo de live. E cada dia mais eu vou me descobrindo, né? Deus vai dando direcionamento pra gente, as coisas Sim, vão fluindo. Então é importante a gente sim. começar e ter sempre esse olhar que tudo que a gente faz, a gente está contribuindo na vida de alguém, né? Esse Sim, tem que com ser o certeza. propósito. Então, Com isso aí certeza. vai ajudando bastante. Então, assim, tem muito projeto aí que a gente precisa divulgar mais, porque tem muita gente que não conhece, né? Então, assim, esse Por Estudos essa Cadeirantes mesmo razão, eu conheci através de você, né? por essa razão que eu tenho o dia certo da semana para divulgar outros perfis, né? Sim, Então, lá no Quero Acesso, eu estou sempre divulgando outros projetos, outras pessoas, porque, na minha opinião, eu acho que a gente ganha muito mais quando ajuda um o outro. Não tem essa, né? Esses dias sim, até me perguntaram: ah, entre vocês tem rivalidade entre o mundo PCD, né? sim. Aí eu falei assim para a pessoa: se tem, eu não percebo. Tipo, Nem porque eu. eu acho que a nossa função é fortalecer o trabalho do Sim, outro, é se empoderar, é fazer com que o outro se enxergue também dono da sua própria história, entendeu? Porque comigo foi assim, a partir do momento que eu parei de olhar só para as minhas questões, só para as minhas dores, a partir do momento que eu parei de me fazer coitadinha, de ai que dó de mim e tudo mais,
tudo na minha vida mudou. Quando eu passei a olhar para o outro, eu comecei a aprender, eu comecei a ser uma pessoa melhor. E assim, o quero acesso me ajuda muito mais do que eu ajudo as pessoas. Às vezes, a minha motivação para continuar na caminhada, porque não é fácil, vem deles, vem muito de pessoas que eu não faço ideia de quem são, porque muitos Sim. ali eu nem conheço o rosto, Aham. mas saibam que todo mundo me ajuda de alguma forma, todo mundo faz parte da família Quero Acesso. Uhum. Você também, viu, Lu? Ai, que maravilha! E é isso mesmo. Às vezes, uma curtida que a gente recebe, né, Gabi? Como isso Uhum. ajuda a gente? A gente está vendo que o que a gente está postando está agradando as pessoas, né? Está chegando de Tá tendo alguma algum forma. sentido, né? Então, é importante, assim, a gente poder sempre fazer um comentário, curtir, porque isso é uma troca, né? E assim, Uhum. eu não sou muito de estar olhando o Instagram, né? Eu cada dia mais eu preciso me dedicar mais, eu sempre falo isso, eu preciso me dedicar mais ao Instagram, mas eu acabo não, as demandas são grandes, assim, eu acabo não dando conta. Mas assim, sempre quando aparecem as coisas para mim aí no feed, eu sempre me dedico para poder estar ouvindo e deixar algum comentário, porque eu sei o quanto é importante esses comentários, né? Porque com certeza chega de alguma forma, chega para contribuir, né? Uhum. Então isso é muito importante, né, Gabi? Sim, sim, E com esse certeza. processo das redes sociais, né, do Instagram, esses projetos que a gente vai criando, né? E eu sempre gosto de incentivar as pessoas a criar o seu projeto, a se descobrir, Uhum. né? E eu digo Uhum. assim que o projeto Descoberta do Diagnóstico, imagine, hoje tem mais de 100 histórias. Então, É. eu sou a única de todo esse projeto Descoberta Diagnóstico e estou aqui assiduamente toda segunda-feira, ouvindo todas as histórias, porque eu sei que não dá para a Uhum. gente acompanhar tudo, né? Mas assim, com certeza eu, Luciana, sou a maior beneficiada da situação, né? Então, assim, quantas Sim. pessoas eu conheci dentro desse projeto, vou conhecer, e o gostoso, Gabi, é assim, ó, que através de uma pessoa, como aqui a Jana está aqui assistindo, a Jana já está falando aqui de Val, já está falando de outra pessoa, da Tia Açúcar, Sim. né? Acho que foi Tia Açúcar que ela falou. Aí a Gabi já teve outros seguidores aqui, a Mariângela, né, que já falou aqui, já conheci Juliana, já conheci outras pessoas. Então, assim, é gostoso a gente poder estar essa Sim. troca. Essa troca de É, energia é o e grande assim, objetivo, né? a gente passa a ter amigos, Sim, né? Por exemplo, o Edson mesmo, eu isso. não conheço ele pessoalmente, mas assim, do tanto que eu converso com ele, a sensação que eu tenho é que eu conheço. Sim, eu Que também eu tenho tenho isso. certeza que um dia que eu conhecer, vai ser a mesma sensação Sim, do que eu estou tendo aqui conversando com você. Eu é não te isso mesmo. conheço pessoalmente, mas como a gente tem conversado Aham, quase todos os dias, praticamente, a sim, sensação que eu tenho é que eu te conheço também. aham. É isso mesmo, Gabi. E sabe o que já aconteceu comigo aqui? Dentro desse Hum. projeto, eu conheci pessoas que moram aqui na minha cidade, que eu sou de Salvador, né? Então, Ô, cidade linda! eu conheci pessoas dentro do projeto Descoberta Diagnóstico, que moram aqui em Salvador, que hoje a gente já se conhece pessoalmente, né? E a gente Que já da criou um vínculo, hora! uma amizade. E a gente já Que marcou para se legal! conhecer pessoalmente. Inclusive que a gente já está fazendo parte de outros projetos, né? Aqui dentro.
Então, assim, é muito. A Janaína, que eu estou me referindo aqui, ela é uma das que a gente se conhece, a gente faz parte dos grupos, né? Mas a gente não se conhecia pessoalmente. Foi através desse projeto, na pandemia, foi que a gente se conheceu. Então, assim, Olha que demais! a gente precisa ficar antenado com isso, porque as oportunidades estão aí. Tem muita gente que fica buscando Sim, oportunidade, né? sim. E as oportunidades estão muitas vezes aqui, ó, na nossa frente, e a gente não está se dando essa oportunidade. É claro que existem também, né? A gente sabe, existem pessoas maldosas, existem pessoas Sim. que não sabem fazer bom uso da ferramenta, né? Da internet, da tecnologia, mas você, meu amigo, minha amiga, é você que tem que se dar a oportunidade, É isso sabe? mesmo. De sair um pouquinho da sua zona de conforto, de sair um pouquinho do seu mundinho e ir para mais perto do outro, para conhecer o mundo do outro, mesmo que seja à distância, sabe? Às vezes, você mandar uma mensagem para um amigo perguntando se está tudo bem, se ele precisa de ajuda, faz toda a diferença. Você demonstrar para o outro que você se importa com o outro, ah, meu amigo, minha amiga, faz toda a diferença. Ai, A felicidade é uma escolha. E nós temos que escolher ser feliz todos os dias. Não importa o que a gente esteja passando no momento. Sabe por quê? Porque o seu sorriso não é seu, o seu abraço não é seu, o seu sorriso é do outro. Quando você sorri para o outro. E às que lindo. vezes o seu sorriso pode modificar o dia de alguém. É só você começar a pensar assim, que tudo muda, que tudo muda à sua volta. Se a gente ficar focado só nas coisas ruins, nunca que a gente vai perceber as coisas boas que estão ao nosso lado. Verdade, Gabi, verdade. E assim, ó, eu já quero encerrar a live com essa mensagem aí. Já deixando essa mensagem final aí da nossa live. Eu não sei nem quanto tempo de live tem, porque assim, ó, o meu Instagram aqui parou. Tá tudo parado aqui o tempo, eu não tô conseguindo mais cronometrar. Os comentários eu não consigo ver mais. Tá tudo parado aqui, não entendi nada porque parou assim. Mas enfim, linda mensagem que você deixou pra gente, assim. Mais um pontozinho que eu quero ainda comentar contigo, assim, vou lhe explorar mais um pouquinho ainda para ouvir de você. Fique à vontade. E que eu acho assim, né? Porque a gente coloca um tema assim sobre acessibilidade, mas eu acho que tudo a gente tem que falar um pouquinho, né, Gabi? Não é só Sim. focar sobre essa questão de acessibilidade, é como um E todo a também, mas acessibilidade não é só nos espaços urbanos, não. A gente está precisando dar acesso para o outro chegar até a nós. sim, poxa, é isso mesmo. E às vezes tem muita gente que fala assim, que gostaria de se chegar a uma pessoa, mas às vezes a pessoa está ali tão travada, né? Tão fechada Uhum, que dificulta esse aproximar. E você falou tudo aí, o quanto é importante a gente se abrir para que as pessoas cheguem mais para a gente, né? sim, E é como você sim. falou aí da questão do sorriso. E às vezes Uhum, muita gente fala assim, olharam para meu, eu escuto muito isso, olharam para meu filho com preconceito. E eu digo assim, meu Deus, eu tenho 15 anos com minha filha, eu nunca tive um olhar de preconceito para minha filha. Eu confesso a você, nunca passei por situação de preconceito. E é o que eu que falo, o bom. que aconteceu com sua mãe, né? Eu acho que a forma como a gente vai lidar.
com isso. E eu lembro que uma vez uma mulher estava olhando assim para minha filha, né? Assim, tava eu e ela, eu e Luana, assim. E aí eu vi aquele olhar da pessoa, né? E aí eu sorri para ela. Eu simplesmente me Ah, abri, desmontou a pessoa. eu sorri e fiz assim, linda, né? Fiz uma coisa assim, então, foi tão espontânea a forma que eu falei, que a mulher sorriu também. Na verdade, eu não sei bem o que é que estava passando pela cabeça dela, mas eu acho que ela estava realmente achando linda, ou estava achando diferente, nunca tinha visto, ou de repente estava lembrando de alguém. E por que que a gente É, tem que botar na cabeça que ela estava olhando com preconceito, né? E a é gente, o verdade. preconceito está na gente. Quer dizer, eu poderia dizer assim, a mulher estava olhando para mim com preconceito, e não, ela podia estar olhando por vários motivos. E eu Sim. acredito, Gabi, eu confesso que realmente devia estar achando linda, porque é linda mesmo, minha filha, viu? Então, por onde a gente passa, a gente arrasa. Mande um beijo pra Luana, viu? Beijo, eu vou dar. Ela deve estar já deitada para dormir. Ela entrou no comecinho aí, mas eu botei para correr, porque senão amanhã dá trabalho para ir para a escola. Mas assim, Gabi, Ah, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de autonomia, né? Como é importante isso, dar autonomia para nossos filhos, né? E assim, sim, você se coloca muito nessa questão, a importância da autonomia, da independência, né? sim, Então, sim. assim, eu sei, eu sinto isso, que tem muitos pais, né, que tem essa dificuldade da autonomia, porque meu filho tem paralisia cerebral, ele é coitadinho, eu tenho que super proteger, porque a sociedade é cruel, tal, tal, né? Esses papos. E assim, eu tenho outra visão, eu queria saber de você, assim, como é que você vive isso, né? Conta um pouquinho aí pra gente sobre isso. Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu realmente vivo, né? Assim, autonomia é importantíssimo na vida de qualquer pessoa, mas na vida de alguém com deficiência é muito importante. E eu quero falar aqui diretamente para os pais que são super protetores. Pai e mãe, você precisa colocar na sua cabeça que um dia você vai embora. Um dia você vai faltar para o seu filho e para sua filha. Por isso, é preciso que você comece a preparar o seu filho, a sua filha, para viver quando você já não estiver mais aqui. Eu sei que é difícil, eu imagino que seja muito difícil, porque eu sei que não é fácil para os meus pais também fazer esse movimento comigo. E olha que eu tenho 38 anos e sei que isso não é fácil, tanto para o meu pai quanto para minha mãe, mas graças a Deus eles já entenderam que isso é importante para mim, que eles me dando autonomia, eles também estão mostrando para mim o quanto me amam, o quanto me querem bem. O meu pai e a minha mãe, eles têm um sítiozinho, tem uma roça, né? Eles têm. Então, final de semana, eles vão para lá. Às vezes, eles vão na sexta e voltam no domingo, ou vão no sábado e voltam no domingo. E o meu irmão, de final de semana, ele vai para casa da namorada. E eu fico aqui em casa sozinha. No primeiro dia, eu lembro que eu fiquei com medo, fiquei com uma sensação, embora eu sempre
quis ficar sozinha. Eu sempre quis ter essa experiência de como é cuidar de mim. No primeiro dia, eu fiquei com medo. E a minha mãe mandava mensagem, queria saber como é que estava. E hoje em dia, nossa, é a coisa mais gostosa. Eu fico contando os dias para o final de semana chegar e eu poder ficar comigo mesma. Porque eu descobri que é muito bom ser a minha companhia, sabe? Quem ainda não viveu essa experiência precisa viver. E assim, eu tô me descobrindo como dona de casa também, porque, por exemplo, eu, eu preciso fazer o café, preciso fazer o almoço. Então, assim, são atividades que para algumas pessoas parecem simples. Então, assim, são coisas também que quando dão certo e até quando dão errado, eu divido com o pessoal. É, o dia que eu fiz café pela primeira vez, o dia que eu fiz macarrão pela primeira vez, tá tudo lá no meu canal, no YouTube também, e tá também lá no Instagram do Quero Acesso, tá? O dia que eu fiz café, o dia que eu fiz macarrão. Então, assim, eu gosto de dividir também essas minhas experiências, porque esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora que ela falou: "Ai, Gabi, você tem falado que tem sido tão bom ficar sozinha que eu pedi para meu pai, eu pedi para minha mãe também deixar eu viver essa experiência." Aí eu pude entender que eu também posso estar motivando algumas pessoas Com certeza. a ficar sozinho. E assim, ficar sozinho não tem nada a ver com solidão, né? Ah, eu tô sozinho, então, não. É você ficar com você, é você descobrir o que você Você ser sua gosta, o melhor que... companhia, né? Exato! Sua É companhia, melhor você, companhia. é você descobrir coisas que você gosta ou não de fazer. Então, isso tem sido muito legal. E assim, aí você me pergunta, você acha que o seu pai e a sua mãe estão sendo cruéis? Claro que não. Eles estão me ensinando a voar, mesmo sem ter asa. E Aham. outra coisa muito legal que aconteceu na semana passada, eu fui a primeira vez no médico sozinha. A minha mãe me levou na clínica, claro, mas ela não podia ficar naquele dia comigo devido a muitos compromissos de trabalho, tudo. Ela falou: "Filha, eu vou ter que deixar você." Aí, mas foi algo tão legal e tão importante, porque fui eu que falei com as atendentes, fui eu que assinei a ficha, fui eu que falei com o médico. Então, falei o que eu estava sentindo. E isso foi tão legal, porque eu me senti responsável por mim mesmo. E, tipo, Sim. eu falei depois para minha mãe: nossa, que sensação incrível de liberdade, de autonomia.
E nós, pessoas com deficiência, temos o direito de ter tudo isso. Então, você, pai, você, mãe, não tire isso do seu filho. Não tire isso da sua filha, sabe? Porque eles precisam andar, caminhar sozinhos, com as próprias pernas. E quando eu digo caminhar, eu não estou falando só caminhar com as pernas, não. Como, por Sim. exemplo, eu caminho com a minha cadeira de rodas. Tenho Uhum. amigos que caminham com muleta, com andador. E tá tudo bem, né? Tá E tudo tá bem. tudo bem. É isso mesmo, Gabi. Que lindo ouvir você falar isso, né? E você falando aí, eu tô refletindo aqui sobre a mãe que eu sou. E eu sou uma mãe É que, maravilhosa. que permito minha filha ficar sozinha. Luana hoje tem 15 anos. Desde os 13, mais ou menos, ela já fica em casa sozinha. Eu confesso que as primeiras vezes foi desafiador, assim. Eu fui ali comprar um pão, deixei ela sozinha. Ia no Uhum. mercado, Você deixava só ela tem a sozinha. Luana? Tem um Luana e tem um Luan de 7 anos. Olha. E aí, hoje eu tô fazendo o processo com o Luan. Luan desce sozinho. Eu tô começando a deixar ele descer para ir brincar no parquinho sozinho. Então, assim, Luana já descia com ele, os dois. Aí agora eu tô no processo de deixar ele descer sozinho, porque isso é da autonomia, é responsabilidade para Uhum. a criança, né? E não é só a Uhum. pessoa com deficiência. Eu tenho um Não, é olhar que é para para a todo criança mundo. em si, né? Então, assim, Luana foi com 13 anos, a primeira vez que ela ficou sozinha em casa. E assim, eu acho importante. Hoje mesmo ela ficou sozinha. Então, assim, é importante. E eu confio plenamente, essa confiança a gente vai criando e vou vendo Sim. assim, que às vezes as pessoas ficam, será que ela não vai aprontar, fazer alguma coisa? Não, ela não vai fazer. Existe essa confiança. E ela sabe o que Existe. é certo e o que é errado. Ela sabe o que é perigoso. Entendeu? Então, assim, Uhum. tem, tem os cuidados, tenho, né? Claro, mas assim, ela fica tranquilamente em casa sozinha, né? Luan já tá Às descendo vezes o medo sozinho. é mais seu do que dela, né? Isso, exatamente, exatamente. Aí eu peço sempre assim, aí às vezes eu dou uma ligadinha para saber, às vezes até eu esqueço, viu, Gabi? Às vezes até eu esqueço. Então, assim, é essa autonomia. E eu sempre digo assim para Luan, né, para meu filho, eu falo, filho, sabe por que você está saindo sozinho? Aí ele já responde, porque você confia em mim, né, mamãe? Eu falei, pois é, eu confio em você. Então, assim, a gente vai dando essa independência para ele e ele vai se sentindo poderoso também, né? A gente vai Sim. empoderando nossos filhos, isso é importante. Sim. Mesmo que o coração da gente fique apertadinho assim, a Uhum. gente tem que deixar, né? Sim. É importante, né? Que maravilha, Gabi. Tô aqui, ó, sem querer encerrar os pontos que eu Eu coloquei aqui para a gente também. conversar. A gente já conversou, foi muito gostoso o nosso bate-papo, delicioso. Infelizmente, eu não estou vendo mais os comentários, mas beijo no coração de todos que estão aqui, né? Então, assim, mais uma vez, deixo aqui o convite para quem quiser vir aqui bater um papo, para a gente se conhecer mais, né? Então, às vezes tem gente que não está preparada ainda para fazer live, mas me chama no Uhum. direct para eu te conhecer um pouquinho, a gente vai se conhecendo. Eu acho tão importante, isso faz parte do processo, né? Sim. Então me chama no Zap, tá? Vão seguindo aí, quem não segue ainda a Gabi aí, eu quero acesso. Segue a Gabi, é maravilhoso as postagens que ela faz, nos engrandece demais, Obrigada. tá? E quem não me segue também, me segue aí, tem muito conteúdo legal, sempre vai agregar para as pessoas, né? Então, assim, a gente está cada dia mais aí fortalecendo novos projetos. Em breve vou estar divulgando firme e forte aqui no Instagram novos projetos que a gente está. E a gente precisa muito desse Uhum. apoio, né, Gabi? Porque um Sim, é precisa apoiar o outro, fundamental. né? Nem que Por esse apoio isso seja uma também, curtidinha, mas a gente precisa é, desse apoio aqui das redes sociais, né? Isso é uhum. muito importante. Por isso que eu quero falar para todo mundo que está aqui vendo a live, né? Para quem ainda não
para os meus amigos que ainda não conhecem, né, a Luciana, não seguem a Luciana, é só vocês clicarem aí, né, apertar no ao vivo, que vai aparecer o meu perfil e o perfil da Luciana, e daí vocês seguem tanto ela e eu também, para quem ainda não me conhece. Sim, com certeza. E eu só tenho Maravilha. que agradecer por essa live, por ter compartilhado, por ter aprendido com você também, Luciana. Espero ter Obrigada, meu amor. contribuído de alguma forma. Quero agradecer por todos os comentários e já pedir desculpas, né? Porque eu não consegui ver todos, não consegui ler todos, mas quero muito agradecer a cada um que dedicou um pouquinho do seu tempo para ouvir o que a gente tinha para dizer. E acabou de entrar algumas pessoas muito especiais na minha vida. A Maria Célia, que é uma grande amiga e é minha psicóloga também. A minha tia, Regina, que entrou. Um beijo, tia. Um beijo, Juliana, minha prima que assistiu. Um beijo pro Raul, pro Edson. Bom, pessoal, um beijo para todo mundo. E, Lu, conte comigo. Com Maravilha, certeza, Gabi. essa foi a primeira de Com muitas certeza. Tem muitos lives. projetos vindo por aí, viu? Muitos projetos. Com Eu preciso muito desse certeza. apoio. E dizer E assim, ó, para esse quando. pessoal que chegou agora, Gabi, esse pessoal que chegou agora, dizer que a live vai ficar gravada. E aí eu peço que Sim. todo mundo que está aqui assistindo a live, que quando eu salvar, deixa um comentáriozinho aí para a Gabi, dá uma curtida aí na nossa live, para que o Instagram leve, né, nossa live para Nosso mais pessoas. conteúdo para mais Nossa, pessoas, né? exatamente. E, Lu, quando tiver tudo certinho, tudo já definido dos seus outros projetos, que eu sei que são muitos, por favor, me fala, me manda aqui todas as informações, que para mim vai ser uma honra poder divulgar o seu trabalho, que é uma pessoa que eu já amo de Oh, paixão. meu amor, Quero que te dar, lindo. quero te dar todos os abraços virtuais possíveis e dizer para você que você está de parabéns por você não deixar que a sociedade faça você olhar para sua filha de uma forma diferente, porque ela não é diferente de ninguém. Obrigada por espalhar tanto amor e tanta empatia em cada post seu, em cada forma de falar com as pessoas. Obrigada, Lu. Obrigada por Obrigada, meu você amor. dar esse espaço para outras pessoas poderem dividir suas histórias e aprender com você. E quero dizer aqui para as pessoas, já encerrando a minha participação, que nenhum diagnóstico define, nenhuma deficiência define a pessoa. Nós somos muito além do que a nossa deficiência, o nosso diagnóstico, sabe?
Vocês precisam aprender a olhar para a pessoa além da cadeira de rodas, além do que ela tem. Vocês precisam aprender a olhar para o essencial e não para o material. É a essência do ser humano que importa. Lindo! É isso mesmo, Gabi. Isso mesmo. Gratidão, meu amor, pela sua fala, pelas suas palavras. Fiquei emocionada aí com suas palavras. Gratidão do fundo do meu coração. Beijo no coração de todo mundo que está aqui assistindo, gente. Próxima segunda tem mais live, toda segunda-feira aqui às 20 horas. A gente está sempre com convidado falando diagnósticos diferentes, falando histórias diferentes. Toda história é importante, né? Beijo grande no coração de todo mundo. Beijo, Gabi. Tchau, tchau, gente. Boa Beijo! noite, viu? Beijo. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo encerrar a live. Gabi, minha filha, será que eu não vou conseguir salvar a live? Não sei. Não estou conseguindo, porque assim, a minha tela tá parada aqui. Sério? Você não Sério. tá conseguindo ver o xizinho? Eu tô vendo o xizinho, mas nada aqui na tela funciona para mim. Meu Deus, a tela tá toda parada. Eu vou printar para te mostrar depois aqui. Deixa eu ver aqui. Por que será que travou assim, gente? Não sei. Tchau, Não posso perder pessoal. essa Fiquem live. com Deus. Beijo. Sai aí para ver se melhora. Se sai alguma coisa aqui para mim. Viu? Beijo, amor. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Vou tentar salvar aqui.